tenhamos realmente um domingo de muitas alegrias e de milagres, né? De milagres. A lição de hoje, ali em Atos, capítulo de número 2, vai estar falando da vinda desse poder, do poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja, que é algo marcante, que muda a vida daqueles primeiros irmãos, né? Marca a história da igreja. Irmãos, vamos orar então, dando início a esse culto. Eu creio que os irmãos já estão todos aí, amém? Vamos orar então, chame a sua família para participar dessa escola bíblica dominical. Vamos orar ao Senhor. Logo após a oração, nós estaremos louvando ao Senhor com a irmã Letícia. A irmã Letícia terá uma participação, estará conduzindo um louvor ao nosso Deus, né? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, nosso Pai, por esta manhã de domingo em que a tua igreja se reúne para te adorar, Senhor Deus, para te buscar, Senhor Deus, para estar em comunhão uns com os outros, Pai. Perdoa nossos pecados, não somos dignos de nada, Senhor, mas aqui estamos como servos do Senhor, como igreja do Senhor, para buscar o Senhor, para adorar o Senhor. Obrigado, Pai, por tão grande cuidado para conosco. Obrigado pelos livramentos, Pai. Obrigado que o Senhor tem restaurado a saúde dos teus servos, Senhor Deus, e que o Senhor continue a visitar cada um deles, Senhor Deus, na restauração, Senhor Deus, da sua saúde, que o Senhor esteja a repreender todo o mal. Mas, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã de domingo, Pai. Que seja um domingo realmente de edificação, seja um domingo de crescimento, de fortalecimento e de milagres, Senhor Deus. Não só aqui, ó Pai, na PIBAC, mas onde a sua igreja estiver reunida. Tudo para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus oramos. Amém. Irmã Letícia, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Que alegria estar aqui, juntamente com os irmãos, mesmo que via online, né? Não pessoalmente. Mas vamos dar o nosso melhor louvor ao Senhor, vamos... tente não só assistir, mas também louvar, porque é uma oportunidade, né, única. Esse dia é único, né, não vai voltar. Então, é mais uma oportunidade que Deus nos dá de louvarmos, de adorarmos o seu nome. Então, vamos fazer isso declarando que o amor dele nunca falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha.
Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Obrigada, Jesus. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, Glória. Mais uma, pastor? Depois. Okay. Depois. Vamos orar nesse momento, mas antes vamos ler um texto da palavra de Deus. Realmente o amor de nosso Deus não falha, né, irmãos? O nosso amor falha. O amor de Deus jamais falha. E por isso que nós devemos buscá-lo sempre, confiar nele sempre. Nós não merecemos, mas o amor dele é intenso, infinito. A graça dele, superabundante, está sobre nós a cada dia nos fortalecendo. Quero ler com os irmãos o texto que está no Salmo 40, versículo de 1 a 3, que inclusive é o texto devocional da lição de hoje. E nós já tivemos meditando nesse texto, numa das mensagens da semana, né, daquele momento de oração, e a lição de hoje também traz esse texto como devocional. Salmo 40, de 1 a 3, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém, irmãos? Olha que benção, que lindo é esse salmo, né, irmãos? Quando ele diz aqui no final: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Porque aqueles irmãos que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, que colocam no Senhor realmente a sua confiança, fazendo o seu clamor a Ele, crendo que só Ele pode nos tirar, seja qual for a situação, a mais difícil que for, como o salmista coloca aqui, ó, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos.
porque foi isso que o Senhor fez conosco. Ele nos resgatou do mundo das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz, um mundo de trevas, um mundo de escuridão, um mundo de perdição. O Senhor foi lá e nos resgatou, nos chamou, nos justificou. Irmãos, quer milagre maior do que esse? Por isso, amados, seja qual for as circunstâncias, diante do maior milagre que já recebemos, que é o milagre da salvação, seja qual for a circunstância que vier depois, irmãos, o nosso Deus é poderoso para nos livrar, nos salvar. E se for a vontade dele nos levar para morar com ele, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus não falha, como nós acabamos de cantar. E pôs nos lábios um novo cântico. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos cantar, irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor. Porque no louvor, irmãos, nós estamos adorando. No louvor, nós estamos sendo curados, edificados. O mal está sendo repreendido. Estamos expressando a nossa gratidão. Estamos também colocando o nosso clamor. E o nosso Deus está nos ouvindo e nos abençoando. Vamos, nesse momento, louvar. E após o louvor, eu vou pedir que o irmão Irá, tá bom, irmão Irá? Irmão, ore ao Senhor. Clame pelos enfermos, irmão Irá. Clame pelo nosso irmão Jarbas internado. Graças a Deus está melhor, mas muito em breve vai sair de lá, né? E será 100% restaurado. Pastor Paulo também, clame por ele. Clame pelo irmão Daniel, né? Que está nos ouvindo nesse momento, mas não poderá ministrar a lição porque está se recuperando também. E cada um dos irmãos, graças a Deus eu já estou bem melhor. A Gisele também, clame pela Gisele. A Gisele ainda luta contra a tosse, mas ela está bem, está melhorando, está um pouquinho melhor, né, Gisele? Então ela está saudando os irmãos aqui, né? Ela está em repouso absoluto, mas está um pouquinho melhor. Não tem febre, né? E está melhorando, graças a Deus. Então, irmão Irá, clame por essa situação e que Deus repreenda essa doença, né? Há muitos outros sofrendo nesse momento. Clame pelo nosso Estado, a nossa nação, que o Senhor repreenda todo mal e nos dê a paz. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós estivermos louvando, os irmãos também têm a oportunidade de entregar o seu dízimo, a sua oferta, fazendo a transferência, né? E em seguida o irmão Irá estará orando, e após a oração nós vamos começar o estudo da Escola Bíblica Dominical. Vamos louvar. Irmã Letícia. Amém, glória a Deus. Agora foi. Vamos louvar o Senhor, declarar que Ele é lindo. Nós damos glória a Ele, digno. Senhor Jesus, Tu és digno, Pai, de todo louvor, toda a nossa adoração. Recebe, Pai, como um aroma suave essa adoração a Ti. Em nome de Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus.
aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração cantando. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro que é digno como tu. Nós somos pó, não somos nada sem ti, sem a tua presença. Não somos nada sem ti, Jesus. Nós precisamos tanto de ti. Tu és tão lindo, tu és santo, perfeito, maravilhoso, Jesus. Obrigada por tanto nos amar e se entregar naquela cruz por nós e nos restaurar, Jesus. Tu és lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque a tua bondade dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o teu amor dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque a tua salvação nos alcançou e ela também dura para sempre. Obrigado, Pai, porque em ti podemos confiar. Porque o Senhor, ó Pai, não desampara nenhum dos teus filhos, não se esquece de nenhum dos teus filhos. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos salvado, até aqui o Senhor tem nos amparado, e não tem, Senhor, nos deixado órfãos, ó Pai, ou desesperados. O Senhor tem renovado, Pai, a nossa esperança, e tem, ó Pai, sido fiel às tuas promessas, tem sido fiel à tua palavra, mesmo sendo quem somos, ó Pai. Deus amado, quebrantados, ó Pai, na tua presença, e reconhecendo, Pai, o nosso pecado, Senhor, reconhecendo que somos pecadores, que somos indignos, ó Pai, do Senhor, que não merecemos nada vindo do Senhor, ó Pai, mas crendo, ó Pai, na tua misericórdia, no teu amor por cada um de nós. Nós, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos cure dessa enfermidade, Pai. Que o Senhor livre o teu arraial, ó Pai, dessa doença. Livra-nos, ó Pai, neste dia, Senhor, desta doença. Livra-nos não para a glória nossa, mas para a glória do Senhor.
para testemunho ainda mais vivo, Senhor Deus, de quem é o Senhor e de quem é o Senhor para nós, ó Pai. Nós clamamos a Ti nesta manhã, Senhor, que o Senhor vá e cure, Senhor Deus, em nome de Jesus, o pastor Paulo, que está lá no hospital de Sobradinho, Senhor. Oh Deus maravilhoso, limpa, Senhor Deus, o seu pulmão, cura a sua saúde, renova as suas células, ó Pai, para que ele experimente, ó Pai, o fôlego da vida dado pelo Senhor. Da mesma maneira, Pai, o nosso irmão Jabas, ó Pai, que está lá no Hospital Home, ó Pai, que o Senhor o abençoe de uma maneira poderosa nessa hora, Senhor. Oh Deus maravilhoso, opera um milagre de cura na vida do meu irmão, ó Pai. Oh Deus, vai lá naquele leito, naquele quarto onde ele está agora, com o poder do teu Espírito, ó Pai. E limpa, Senhor Deus, purifica o seu corpo, ó Pai, limpa os seus pulmões, as suas células se renovem, ó Pai, como renova a força, Senhor Deus, daquele que confia em Ti. Porque para Ti, ó Pai, não há nada impossível. Da mesma maneira, Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, pela irmã Gisele, que está em sua casa, Senhor Deus, ali junto com o nosso pastor. Ó Pai maravilhoso, tem misericórdia dela, Senhor Deus. Renova suas forças, ó Pai. Dê-lhe saúde, Senhor Deus. Dê-lhe a alegria de volta, Senhor Deus. Dê para tua filha, Senhor Deus, o fôlego, ó Pai, que só pode vir do Senhor. Oh Deus, nós clamamos, ó Pai, porque sabemos com quem estamos falando. Nós sabemos que o Senhor é Deus. Nós cremos porque já vimos, ó Pai, a tua presença. Vimos o teu poder agir, ó Pai, em tantas e tantas vezes, ó Pai, o Senhor nunca nos deixou na mão. E nós sabemos, ó Pai, que não será agora. Não será agora porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não será hoje, ó Pai, que o Senhor vai nos desamparar, porque Tu és Deus maravilhoso e nós sabemos, ó Pai, em quem podemos confiar e podemos confiar é em Ti, Senhor. Depositamos a nossa esperança em Ti, Senhor. Nossa esperança não está nos remédios, não está nos tratamentos, não está, ó Pai, em nada desta terra. Nossa esperança está no Senhor, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Somos, ó Pai, obra das Tuas mãos e muito mais. Somos comprados, ó Pai, pelo sangue de Jesus. Somos propriedade do Senhor. Cuida de nós, ó Pai. Cuida de nós, Senhor. Cuida da nossa limitação, ó Pai. Cuida da nossa vida tão frágil, ó Pai, por conta de um vírus tão pequeno, ó Pai. Ficamos do jeito que estamos. Ó Pai, honra-nos, ó Pai, para tenhamos, ó Deus, a alegria, Pai, de abrir de novo as portas da Tua casa, de estarmos juntos ali, Senhor Deus, em comunhão, em adoração, ó Pai, unidos, ó Pai, naquele mesmo lugar, ó Pai, dando testemunho do Senhor, pregando o evangelho do Senhor. Ó Pai, mas também, ó Deus, te agradecemos por esta oportunidade, que temos de rever a nossa vida, que temos, ó Pai, a oportunidade de rever a nossa vida com o Senhor, aquilo que temos feito, Senhor Deus, em favor do Teu reino, aquilo, ó Pai, que temos feito para Te honrar, aquilo, ó Pai, onde temos gastado a nossa vida, Senhor Deus, para honrar o Teu nome, aquilo, ó Pai, onde temos empenhado, ó Pai, as nossas forças, ó Pai, para glorificar ao Senhor, para que o Teu reino cresça, Senhor Deus. Ó Pai, muito obrigado, porque temos essa oportunidade, ó Pai, de refletir em meio à adversidade, ó Pai, sobre o tipo de crentes, ó Pai, que nós temos sido. E para isso, Senhor, como igreja do Senhor, nós pedimos perdão, ó Pai, porque temos sido tão falhos, temos sido tão mesquinhos, tão egoístas, ó Pai. Temos pensado apenas em nós mesmos. Não temos, ó Pai, tantas vezes a liberalidade, ó Pai, para nos doar ao Senhor, para nos oferecer, ó Pai, em sacrifício vivo, de louvor e de adoração a Ti. Pedimos perdão, ó Pai, nós, ó Pai, líderes da PIBAC, como ministros do Senhor, ó Pai, choramos diante de Ti, pedimos perdão. Pedimos perdão, ó Pai, porque sabemos que não fazemos corretamente. Que não fazemos, ó Pai, de acordo com o Teu querer, tantas vezes entristecemos o Teu coração. Perdoa-nos, ó Pai.
e revela-te, ó Pai, a nós mais uma vez. Revela-te com poder, com graça, com glória e com misericórdia. Nos abençoa, Senhor Deus, nessa manhã, com a tua presença, que é poder. Nós depositamos, ó Pai, nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Seguros, ó Pai, de que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, né, irmãos? Muito bom orarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor no louvor e agora na palavra, né, irmãos? Dando início, assim, à nossa escola bíblica dominical. Vou pedir que os irmãos, dando continuidade ao livro de Atos, vamos abrir a palavra de Deus lá em Atos, capítulo de número 2. Vamos fazer a leitura do capítulo 2 de Atos. Eu estarei fazendo a leitura e peço que os irmãos acompanhem a leitura. Atos, capítulo 2. O título da lição de hoje é A Chegada do Poder. Esse poder maravilhoso que está conosco, irmãos, que está conosco, que foi derramado sobre a igreja há quase 2000 anos atrás, dando assim início, irmãos, a esse ministério maravilhoso que tem como cabeça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós somos o corpo dessa cabeça, lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus. Então formou-se um corpo onde Cristo é o cabeça e nós, a igreja, somos o corpo. E a vida nesse corpo, quando o Espírito de Deus foi derramado, foi dado a esse corpo ganhou vida, irmãos. E há vida nele. E esse corpo tem poder, o poder de Cristo está nele. Jesus comprou esse corpo para ele, derramando o sangue precioso dele, para nos resgatar, nos redimir, e dando do seu Espírito, que está conosco. Por isso, irmãos, nós somos um corpo vivo, um corpo que faz a diferença, um corpo que resplandece, porque tem Jesus Cristo como seu Senhor, aquele que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o diabo. Vamos ler então Atos, capítulo de número 2. Assim diz a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus,
Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vi dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo estes entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, provendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas palavras, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Aí está a leitura, a chegada do poder. Um momento marcante na vida da igreja, o começo da igreja do Senhor Jesus Cristo, né, onde confirma aqui esse ministério, porque Jesus havia morrido, ressuscitado, e agora ocorre a vinda do Espírito Santo, como era a promessa do Senhor, que havia falado para eles que eles aguardassem na cidade até que do alto fossem revestidos de poder. E o derramar desse Espírito ocorre no dia de Pentecoste, por isso que, né, nós costumamos, né, ouvir irmãos de outras denominações, somos pentecostais, né? Mas, na verdade, o Pentecoste é uma festa judaica que ocorre 50 dias após a Páscoa, ou chamado também Festa das Semanas, ou Festa da Colheita. E o Senhor Jesus, assim que ele sobe aos céus, um pouco antes até, ele fala para que eles aguardassem na cidade até que do alto eles fossem revestidos desse poder. E exatamente no dia de Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, que é a festa judaica, festa do Pentecoste, ou também chamada, né, de quinquagésima, né, porque Pentecoste significa 50. Então, só para que os irmãos entendam um pouquinho melhor, Pentecoste significa quinquagésimo e se refere à festa das semanas ou da colheita, que era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Era uma das 3 festas anuais para as quais o povo devia ir a Jerusalém. No Pentecoste era feita a oferta das primícias. E o Espírito Santo, nesse momento, veio, irmãos, como primícias da herança dos crentes. E aqueles crentes que se converteram ali, irmãos, os primeiros 3.000 que nós vimos aqui, eles foram reunidos na igreja de então também, como fosse a primeira colheita, né, oferecida ao Senhor. Os primeiros salvos oferecidos ao Senhor. Assim como eles tinham que, no Pentecoste, oferecer a primeira colheita para o Senhor, aqui, irmãos, pela ação do Espírito Santo de Deus, a pregação da palavra é oferecida ao Senhor, a primeira colheita dos salvos. Agora eu quero fazer uma pergunta aos irmãos e deixar os irmãos falar um pouquinho. O que os irmãos podem falar nesse momento sobre o poder desse Espírito ao ser derramado sobre a vida da igreja? O que ocorreu, irmãos? O que vai ocorrer aqui? O que vai mudar aqui? Esse poder, ele foi derramado para quê? O que ele vai proporcionar na vida desses irmãos? Porque até então nós vamos perceber os discípulos, eles já tinham espírito, eles já tinham, irmãos, viu? Aqui não ocorre a conversão deles, não. A conversão ocorre dos 3.000. Mas os 120 que aguardavam, que viram a ascensão de Jesus e desceram para a cidade, estavam no cenáculo, provavelmente o local, há um questionamento com relação a isso, mas o cenáculo aguardando a descida desse poder, aguardando isso, esse poder que os revestiria. Esses irmãos já tinham o Espírito Santo de Deus, os apóstolos já tinham o Espírito Santo de Deus. O que vai ocorrer aqui, irmãos, é um revestimento de poder. Ao serem revestidos desse poder, o que vai ocorrer, irmãos? Esse poder, ele é necessário? O que os irmãos acham? O que esse poder proporcionou? Ele veio proporcionar o quê na vida daqueles irmãos? Então, eu queria que os irmãos falassem um pouquinho antes de nós continuarmos. Pastor, Jarbas falando, este poder, o tempo todo, vai estar dizendo que, em Atos, que o Senhor praticava prodígios através dos apóstolos, né? Então, este poder, ele traz uma autoridade espiritual que passava a se manifestar
cada vez mais na vida dos apóstolos, ao ponto das pessoas serem curadas até em se aproximar deles e começarem a crer nisso. Esses prodígios e maravilhas começam a acompanhar os apóstolos, dando ainda mais respaldo à palavra que saía deles, que também era fruto desse mesmo poder e desse espírito. Eles passam a não só utilizar aquelas palavras que eles aprenderam andando com Jesus e aprendendo de Jesus e até lendo as Escrituras, mas eles passam a manifestar o poder dessa palavra aonde eles passavam. Obrigado, irmão Jarbas. Então, com isso, eles passam a ter autoridade. Então, esse poder concede a eles autoridade espiritual. Vamos lá, irmãos. Os irmãos podem falar e se manifestar nesse momento. O que esse poder vai proporcionar na vida deles? Eles... Pode falar. Ser testemunha, né? E receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, esse poder nos possibilita ser testemunhas de Jesus. Amém, irmã Letícia, isso mesmo. Autoridade e testemunha. Irmãos, ser testemunha de Jesus, quero até destacar aqui a palavra da irmã Letícia. Ser testemunha aqui, o significado da palavra é ser mártir. É morrer por Jesus. Então, esse poder, a partir de agora, proporciona a eles serem realmente testemunhas, porque para isso eles estavam sendo chamados para morrerem por Jesus, se assim fosse possível. Porque até então, irmãos, eles tinham medo, tinham muito medo. Se vocês notaram um pouco antes de Atos 2, eles estavam escondidos, né? Eles tinham medo de tudo, medo de serem presos, medo de morrer, né? Então, esse poder proporciona a eles coragem para serem testemunhas, serem mártires. E é o que vai acontecer, né? Eles vão se tornar mártires do Evangelho. Outro irmão que queira falar, por favor? Ei, pastor, e o próprio poder, ele dá testemunho. Então, assim, isso para o crente que experimenta na sua vida o poder de Deus, é o poder em si que é o testemunho. Porque se não fosse assim, qualquer pessoa poderia ser testemunha, e não é. É apenas a pessoa que experimenta o poder. E aí é o nosso relacionamento com Deus. O quanto desse Espírito está nos enchendo, porque fala que foi derramado, né? Então, derramado dá a impressão de alguma coisa que foi abundante, de que foi farto, né? De que não foi colocado no conta-gotas, ou foi dado um pouco de poder, não foi derramado de uma forma muito grande, muito enfática e muito certeira, para que não houvesse dúvidas de que realmente é o poder de Deus. Então, cabe a nossa reflexão, quanto temos experimentado o poder de Deus, quanto esse poder, por onde nós vamos, ele tem testemunhado, quanto nós deixamos expor esse poder de Deus que é em nós para testemunho. Muitas vezes a gente usa o poder para o nosso benefício, né? A gente ora em nosso favor, a gente pede, a gente fala em nosso favor, né? Agora, o quanto desse poder nós temos usado, nós temos disposto desse poder de Deus que é em nós para testemunho vivo e eficaz de quem é o nosso Deus. Né? Amém. Amém, irmão Irá. Então, testemunhar desse poder onde quer que nós estejamos, fazendo a diferença, sendo testemunhas, sendo missionários, né? Pastor, posso falar? Sim, Cássia? Pode. Hoje de manhã eu estava lendo Atos, né? Aí 4, aí fala assim, Atos 4:20, né?
Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E esse, justamente, cai nesse poder, né? Nesse testemunho que temos vivido durante esses 15 dias aqui na nossa igreja, e não podemos deixar de falar desse testemunho, das bênçãos que o Senhor tem feito, tem nos tirado, né, dessa doença, tem nos fortalecido. E aqui fala, né, que quando Pedro e João eles curaram aquele enfermo, né? E todos ali ficaram escandalizados. Não, mas foi no nome, mas eles não perderam a oportunidade de dizer que foi em nome de Jesus. Então a gente não podemos deixar de falar que nós estamos todos sendo curados pelo poder do sangue de Jesus. Esse testemunho vivo, né, que aqui Atos traz. Isso, e todos estamos sendo curados pelo poder de Jesus. Para quê? Para quê, irmãos? Foi falado aí pela irmã Letícia, para testemunhar, né? Mas testemunhar como? Como nós devemos testemunhar? Tem uma palavrinha aí que esse poder, ele proporciona algo em nós e que nós necessitamos que eles passaram a ter. Veja bem, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a vida de homens simples, como o texto mesmo diz, eles eram galileus, pessoas iletradas. Os galileus, irmãos, era considerado aquele povo bem simples da Galileia, pessoas sem nenhuma cultura na parte de letra, de conhecimento, né? Eram pescadores, homens muito simples. E como ouvimos esses homens falar em nossas línguas, como nós estamos entendendo, então eles ficaram tudo ali impressionados, e alguns achavam que eles estavam o quê? Embriagados, e começaram a zombar deles. Até que Pedro, irmãos, cheio desse poder, ele toma a palavra e dá um dos sermões mais lindos das Escrituras, que está aqui em Atos, capítulo de número 2, e eu gosto muito quando ele fala, no versículo de número 24, quando ele diz, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, irmãos. Isso aqui é um versículo lindo demais para mim, quando ele fala a respeito de Jesus, que Jesus rompeu os grilhões da morte. A morte foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora o apóstolo Pedro, aquele homem que havia negado Jesus 3 vezes, irmãos, mas agora ele cheio desse poder, ele dá esse sermão aqui, irmãos, que no final 13.000 almas vão se converter. Então, o que esse poder concedeu ao apóstolo Pedro? O que nós vemos aqui nesse sermão, irmãos? Há uma característica que eu queria que os irmãos falassem. O que nós estamos vendo aqui nesse sermão? Pedro falando para aqueles homens iletrados, homens que estavam zombando deles, dizendo que eles estavam embriagados. A autoridade. Pedro, autoridade, mas é uma outra palavra que eu quero que os irmãos falem. Nós vamos ver o que? Intrepidez. Intrepidez para anunciar a palavra. Se os irmãos for um pouquinho mais à frente, no capítulo de número 4, quando Pedro e João haviam sido presos por causa de pregar a palavra e curar aquele coxo de nascença, que já tinha 40 anos de idade, e ali depois que eles forem soltos, a irmã Tássia falou aí, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, a esse momento, quando pedem para eles se calarem, e depois eles vão lá se encontrar com os irmãos, e quando eles se encontram com os irmãos, eles vão fazer uma oração. E olha a oração que eles vão fazer, irmãos, eu vou ler só o finalzinho dela, por causa do nosso tempo, que está no capítulo 4, a partir do versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez
intrepidez. Olha o que eles estão pedindo aqui ao Senhor, irmãos. Intrepidez. A tua palavra, que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, mesmo diante das ameaças, eles estão clamando ao Senhor que Deus dê a eles o quê? Intrepidez. Porque as ameaças tendem a causar o quê em nós, irmãos? O que a ameaça tende a causar em nós? Vamos lá. Medo. Hã? Medo. Medo. Isso. Outro irmão quer falar? A ameaça tende a causar o que em nós? Paralisação. Que a gente o que, irmão? Nos paralisa, né? Paralisa. Bom, a ameaça tende a fazer com que a gente se esconda, que a gente fique com medo, né? Que a gente ouça a voz daquele que está ameaçando. É ou não é? Que a gente recue, né, pastor? A ameaça faz a gente recuar. Faz a gente recuar. Nós agora estamos diante de uma ameaça, irmãos, que é a doença, a pandemia que já assola as nações durante um ano. Irmãos, é um ano que nós estamos nessa luta aí, né? Um pouco mais já de um ano, né? A igreja do Senhor Jesus, e fecha igreja, e abre igreja, irmãos doentes, irmãos que morrem, líderes, pastores que se vão, ou seja, é o governo pressionando, e a gente sendo presa, ou seja, ameaça. Diante de tamanha ameaça, irmãos, esse é o momento, irmãos, que precisamos ainda mais desse poder. Esse poder já foi derramado na vida da igreja? Foi, irmãos. Porém, temos que buscá-lo todos os dias. Porque diante das ameaças, diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos principados e potestades que habitam nesse mundo, irmãos, nós precisamos estar revestindo-nos desse poder todos os dias. Já somos crentes em Jesus, mas precisamos desse poder todos os dias. Eu quero aqui até destacar, porque Satanás, por muito tempo, acaba tirando a gente do foco, irmãos, principal do texto. Surgiu discussões por muito tempo, o crente fala em língua, o crente não fala em língua na igreja, não fala em língua da igreja, e ficou aquela discussão, exclui o irmão porque falou em língua, irmãos falaram em língua, irmãos, nós ali da década de 90, década de 80, sabemos o quanto, né, transtorno isso trouxe, e aí ficamos presos a um sinal de língua, de idiomas que o Senhor concedeu aqui para que eles entendessem. Porque o que aqueles homens falavam, irmãos? Falavam das grandezas de Deus. Mas o foco principal aqui, irmãos, não é a língua em si, mas é o poder que está sendo derramado sobre aqueles homens, dando a ele autoridades, dando a ele ousadia, dando a eles intrepidez, dando a eles, irmãos, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha, para se darem, para se doarem, para morrerem, para amarem, irmãos. Uma outra coisa aqui que esse poder concede a eles é o amor. Outra coisa que a gente acaba não destacando, que Paulo já vai destacar lá em 1 Coríntios capítulo 13, porque os coríntios estavam brigando ali por causa de línguas, de dons sobrenaturais. Quando Paulo vai falar, vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. Porque eles queriam falar em línguas, mas entre eles havia divisão, havia contenda, né? E, na verdade, eles não estavam experimentando o que esse poder proporciona, que é o amor. Veja bem, irmãos, eles tinham que agora ser testemunha, não é só em Jerusalém, mas em Samaria. E lembre-se, eles não falavam com os samaritanos, mas esse poder vai proporcionar a eles perdão, amor, e não só para com os samaritanos, mas também para com os gentios, porque até os confins da terra eles tinham que ser testemunha. Tanto é que nós já vamos encontrar no capítulo 8 de Atos, o poder sendo derramado sobre os samaritanos, para que eles entendessem que esse poder não era só deles.
e no capítulo 10, o poder sendo derramado lá na casa de Cornélio sobre os gentios, para que eles entendessem que o poder também era para os gentios, ou seja, era em Jerusalém, era em Samaria e era até os confins da terra, envolvendo judeus, envolvendo samaritanos, envolvendo gentios, envolvendo todas as nações. Então esse poder, ele proporciona também o quê? Amor, ele proporciona perdão, ele proporciona intrepidez diante das ameaças. Irmãos, nós somos crentes em Jesus, mas a pergunta que eu faço aos irmãos nessa manhã é: estamos revestidos desse poder? Porque carecemos dele, igreja. Carecemos dele para vencer os momentos que estamos passando. Um momento de muito ódio, momento de amargura, momento de depressão, momento de desânimo, momento que muitas pessoas com vontade de morrer, desanimar, desistir, se trancar, se recolher, recuar. E humanamente, irmãos, não conseguiremos, não temos forças, somos limitados. A doença nos mostra o quanto somos limitados e todo o contexto no qual estamos vivendo. Mas, irmãos, não esqueça, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E a ela foi dado um poder maravilhoso, irmãos, o poder do Espírito. Basta nos revestirmos dele, buscarmos a ele, para com intrepidez. Porque veja só, irmão, lá no capítulo 4, quando ele pede intrepidez, ele fala assim, ó: olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas. Então, eles pedem intrepidez para anunciar. E enquanto eles estivessem anunciando, o Senhor derramaria a cura. Olha, veja bem isso, irmãos. Isso aqui nos é um alerta, porque muitas vezes nós falamos assim, depois que o Senhor derramar cura, aí a gente começa a anunciar. Não, é ao contrário, irmãos. A igreja anuncia com intrepidez, com coragem, crendo no poder do Senhor. Enquanto isso, o Senhor derrama a cura. Por isso que a igreja não recua nunca, irmãos. É avançar sempre. Retroceder jamais. E enquanto ela avança, se o Senhor vai recolhendo para a casa dele alguns dos seus filhos, irmãos, podem ter plena certeza que a morte não pode nos separar do amor de Deus. Ela nos faz chorar, porque ela nos causa dor, mas ela jamais deve causar desespero, porque nós sabemos muito bem onde está o nosso irmão e com quem ele está. Ele está no céu com o Senhor Jesus. Então, diante das ameaças, a igreja, irmãos, deve clamar ao Senhor esse poder para ter intrepidez, para amar, para perdoar, para vencer o medo, para ser uma igreja missionária até os confins da terra. A obra missionária não para, irmãos. Porém, sem o revestimento desse poder que vem mediante uma vida de comunhão, de adoração, de busca, de arrependimento constante, irmãos. Por isso que a PIBAC está aí em devocionais manhã, tarde, noite. O grupo não para, irmãos, até que os irmãos sejam curados, mas com intrepidez, irmãos, buscando ao Senhor. Por isso que o pastor está sempre falando, irmãos, vamos estar lá todos juntos no culto, porque somos igreja. Irmãos, nós estamos online, mas nós somos igreja. No momento de culto, temos que estar juntos. Não podemos, depois eu vejo. Não, irmãos, nós somos igreja, somos um corpo. Precisamos entender, há uma batalha espiritual, irmãos, para nos detonar, para nos impedir de continuar. E no momento desse, nós temos que, como exército do Senhor, estar mais unido ainda, clamando ao Senhor por esse poder, irmãos, clamando como os irmãos aqui diante das ameaças em Atos 4, clamavam por intrepidez, clamavam por ousadia, diante das ameaças que eles continuassem, enquanto o Senhor realizava curas, sinais, prodígios, milagres, maravilhas, e assim eles foram, irmãos. E quando eles acabaram de orar, o que diz o texto? Irmãos, o Espírito Santo se agradou daquela oração, ó, o lugar onde todos ficaram cheios do Espírito Santo aqui, ó. Depois de uma oração dessa,
e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, os irmãos percebem, todos ficaram cheios. O revestimento ocorreu lá em Atos capítulo 2, mas aqui no capítulo 4, capítulo 3 e 4, eles já estão sofrendo ameaça, sendo presos, sendo perseguidos, e eles precisavam desse enchimento. Ou seja, assim continua a história da igreja, irmãos. Em Atos capítulo 2 ocorreu esse revestimento, foi dado o Espírito Santo à igreja. Agora, eu e você necessitamos desse revestimento todos os dias. Agora, necessitamos falar em línguas todos os dias, irmãos? Não é isso que o texto está dizendo, irmãos. Com relação ao dom de línguas, é outra coisa, que a lição vai destacar até lá no finalzinho dela. Entendeu, irmãos? Que dentro, né, dessa época aqui, ele foi extremamente necessário e muito utilizado, irmãos. Mas não é a discussão do nosso estudo de hoje. E por que eu estou dando esse momentozinho aqui para falar um pouquinho sobre isso? Porque muitas vezes nós saímos do principal do texto. O principal do texto aqui não é o falar, irmãos, os idiomas que aqueles homens estavam entendendo. O principal do texto é o revestimento desse poder, do qual esses primeiros cristãos precisavam, para poder anunciar a palavra, para poder amar, para poder perdoar, para poder vencer o medo, para poderem ser mártires, para poderem ser testemunhas. E eu e você também carecemos desse revestimento todos os dias, todo o tempo. Amém, irmãos? Alguém quer falar algo? Fique à vontade. Hein, pastor, o que eu observo aí também nessa colocação é que é natural do ser humano sentir medo, é natural do ser humano querer recuar. E a gente viu que tanto isso é verdade, que a oração deles é para que Deus lhes desse a intrepidez, ou seja, algo que eles não tinham. Então, se não tinha intrepidez, não tinha a ousadia, a coragem, o que é o contrário disso? Né? Eles tinham medo, eles, será que eu prego? Será que eu falo? O será era uma constância, e não o vamos, né? O avançar. Então, a gente às vezes sente medo, e esse medo, ele tem um remédio, né? O medo da alma é a alma doente, né? A alma enfraquecida. E até eu ouvi uma colocação aí do pastor Paulo, pastor Simval, esses dias, falando que queria que a alma fosse bem para o corpo ir bem se a alma fosse bem, né? Então, a alma desses irmãos aí, com medo e o mal, e eles buscaram o remédio em Deus, né? Amém. Amado pastor, já. Vamos falar. Eu queria só comentar, só queria fazer um comentário, que os 3.000, eles receberam o dom do Espírito. Eles receberam o Espírito Santo, e aí, como o pastor diz, que no decorrer da sua vida, né, eles vão se encher do Espírito para adquirir esse poder. Já os apóstolos, eles já tinham esse revestimento de poder, né? Quando uma pessoa nasce de novo na igreja, recebe o Espírito, mas ele não está revestido, né? Mas ele tem que buscar a Deus na palavra, na oração, até chegar a ser revestido do Espírito e realmente ser cheio do Espírito, né? Quando Pedro fala que eles receberam o dom do Espírito e não ser cheio do Espírito. O ser cheio do Espírito seria alguma coisa que haveria de acontecer no futuro, com a busca do Espírito. Por isso que as curas e os milagres, a intrepidez, eram os apóstolos, né? Mas é dado a toda igreja, mas a necessidade a busca da pessoa, de ler a Bíblia, de orar, ler a Bíblia, orar, é toda uma vida também, e é a busca realmente do poder do Espírito Santo. Pastor, a irmã Beth e depois o irmão Jarbas. Amém. Bom dia, igreja. Pastor, eu queria falar que no final desse capítulo,
é dito também que o poder do Espírito Santo ele trouxe unanimidade, né, que é harmonia, conformidade, e trouxe também comunhão. Que fala lá que perseveravam unânimes e em comunhão no partir do pão, né? O versículo deixa isso para a gente também, como o derramar do Espírito Santo trouxe isso. E aí eu penso também nós hoje como igreja, né? Quanto mais a gente busca o Espírito Santo de Deus, mais unido a gente está, independente da causa, né? E mais em conformidade, mais de acordo com a palavra de Deus a gente vive. A gente tem afinidade, harmonia verdadeira, porque o mesmo Espírito instrui toda a nossa igreja. Irmão Jarbas. Opa, eu já tive a oportunidade de dizer isso particularmente ao pastor Moisés, em reunião com ele, e assim, quando a gente está sob a autoridade do Espírito, é uma coisa que eu me sinto até meio, sei lá, egoísta, porque é tão bom. Aí, às vezes, quando a gente está na rua evangelizando, e tá, às vezes, uma pessoa que está com necessidade, uma dificuldade, mas, assim, aquela ação do Espírito em nossas vidas é algo que não somos nós. E é tão bom que depois eu me sinto culpado de não ser assim o tempo todo, né? E eu acho que isso é que é ser cristão. E o que o pastor Moacir também falou, e da gente exercitar isso, né? Ser esse cristão e viver isso o tempo todo. A gente tem que buscar e viver isso. É uma autoridade que é como se não fosse nós, é a plenitude de Deus em nossas vidas. Eu tenho tido a oportunidade de estar vivendo isso aqui. Ontem aconteceu isso, eu estava sempre economizando voz, fôlego aqui no hospital, e de repente a Mi estava aqui, deu vontade de louvar, e comecei a louvar e não senti cansaço nenhum, e louvando e orando e adorando, assim, glorificando a Deus, e tem sido assim aqui a experiência com Deus. Essa autoridade e poder, a gente sente algo que não que é pleno de Deus, orientação da palavra, orientação do que vai ministrar, e sinais e prodígios que nos acompanham simplesmente porque o Senhor quer e não porque a gente quis fazer, né? Esse assim o que eu sinto, o que eu percebo e testemunho com os irmãos, né, deste poder, desse revestimento de poder do Espírito Santo. E acrescento aí algo, não acrescentar na Bíblia isso. Diversas vezes, os discípulos, e o Paulo, ele faz isso também, eles chegam num lugar e perguntam se aquelas pessoas já receberam o Espírito Santo. E ele vai lá e fala do Espírito Santo e ora para que desça o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Existia uma necessidade deles formalizarem se as pessoas entendiam isso e orarem para que desça o Espírito sobre as pessoas, para que tivessem o entendimento dessa autoridade do Espírito. Pastor irmão Erotides. Pode falar, irmão. Só mais o irmão Erotides e depois eu entro, tá bom? Irmão Erotides, o irmão precisa habilitar o seu microfone aí, por favor. Ainda não foi. Enquanto que ele não vai, agora queria colocar o seguinte, por exemplo, o irmão Jarbas, quantos anos de crente o irmão Jarbas tem? E qual foi a dedicação, as leituras da palavra de Deus que ele já teve, oração, intimidade, trabalho, né, que ele teve na obra do Senhor?
Então, o irmão Jarbas é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Eu considero isso, né? É uma pessoa que tem uma intimidade com Deus. Quer dizer, ele não nasceu de novo agora, né? Ele já teve todo um patamar, já leu talvez muitas vezes a Bíblia, já teve muitas reuniões de oração. Então, não é uma coisa que aconteceu agora, essa intimidade que o irmão Jarbas tem, essa autoridade que ele tem, a gente sabe que ele tem essa autoridade no Espírito Santo, essa intrepidez que ele tem ao pregar a palavra de Deus. Pastor Moisés. Bom, irmãos, muito obrigado aí pela participação de todos, né? Vamos dar continuidade, eu quero destacar alguns pontos da lição, depois eu volto a dar oportunidade aos irmãos. A lição, ela destaca aqui 4 perspectivas do dia de Pentecoste. Primeiro, o ato final antes da segunda vinda de Cristo. É um ato final antes da segunda vinda de Cristo, ou seja, um momento depois da ressurreição de Jesus, o momento mais marcante é a vinda do Espírito Santo, a chegada desse poder, e após esse momento, a igreja inicia seu ministério, e agora, após esse momento, nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Então, a lição destaca que é um ato final antes da segunda vinda de Cristo, e ele vai destacar aqui o seguinte: o Pentecoste foi o ato final do ministério salvador de Cristo antes da segunda vinda. Ele nasceu conforme nossa humanidade, viveu nossa vida, morreu pelos nossos pecados, ressurgiu dos mortos, ascendeu ao céu e enviou o seu Espírito aos fiéis, para que se constituísse o seu corpo, que é a igreja. Nesse sentido, o dia de Pentecoste não pode ser repetido. Então é muito importante isso aqui, viu, irmãos? Porque o dia de Pentecoste foi lá em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo foi dado à igreja. Porque muitas vezes nós queremos, né, que ocorra um outro Pentecoste. O Pentecoste ocorreu ali em Atos 2. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está com a igreja. E ai de nós se não tivesse, né, irmãos? Certamente não resistiríamos, a igreja não teria prevalecido por esses 2000 anos. E ele foi dado à igreja logo após, né, Cristo cumpriu o seu ministério, né, no dia de Pentecoste, e ele está conosco, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, não podemos nos esquecer de uma coisa, irmãos, que nós precisamos nos encher dele de maneira constante. Nós vamos encontrar lá em Efésios capítulo 5, né, o apóstolo Paulo falando para os irmãos ali: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então é muito claro, irmãos, somos crentes no Senhor Jesus, mas não podemos esquecer que nós estamos no corpo corruptivo e carnal, né, seduzido muitas vezes pelo mundo, por Satanás, que é o sedutor do mundo, né, pelas paixões da carne e outras coisas desse mundo. Então, precisamos estar nos enchendo do Espírito, nos revestindo desse poder. Como eu já falei aqui, eles já tinham o Espírito, mas vem a perseguição, vem a luta, vem as ameaças, em Atos capítulo de número 4, e eles vão estar agora clamando ao Senhor, que o Senhor conceda a eles intrepidez para quê? Para anunciar diante daquelas ameaças. Então, ou seja, esse poder que foi dado à igreja, irmãos, ele nos dá coragem, ele tira de nós o medo, ele nos faz testemunhas. Porém, para que possamos viver isso, precisamos estar nos enchendo todos os dias. Não é assim, eu já estou cheio sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar ao Senhor. Não, irmãos. Eu não creio nisso, isso não é possível. Você é crente no Senhor Jesus, mas não esqueça, está lá em Gálatas capítulo de número 5. Que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Então, se nós não estivermos numa vida de oração, né, participando dos cultos, orando, vigiando, né, nos revestindo das armaduras, realmente nos enchendo do espírito, as ameaças vão vir e nós não vamos conseguir vencê-la. Vamos recuar
em vez de avançar, né? Então, ou seja, o Pentecoste já ocorreu, o Espírito Santo está com a igreja, Jesus é o Senhor da igreja, diz lá em Romanos 8 que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós, né? E a igreja, irmãos, ela persevera, como nós vamos ver aqui no final de Atos, capítulo de número 2, ela persevera na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão do pão, né, no repartir. E aí, irmãos, o Espírito Santo do Senhor vai acrescentando, porque a igreja está vivendo essa comunhão. E aí ele vai nos enchendo cada vez mais. Mas não esqueça que Satanás, o sedutor desse mundo, o tempo todo trabalha com ameaças e com outras situações, muitas vezes para nos enganar, para tirar a gente do foco, né? E muitas vezes com falsos ensinos, para que nós não perseveremos na doutrina, para que a gente realmente fique longe desse poder. Entendeu? E muitas vezes o Senhor permite as provações como essas a quais estamos passando agora, para mostrar o quanto somos limitados e o quanto nós dependemos dele e o quanto precisamos nos revestir desse poder todos os dias. Então, irmãos, o Pentecoste foi algo que ocorreu, o Espírito Santo está com a igreja e agora precisamos estar nos revestindo dele, nos enchendo dele de maneira constante. O outro ponto que ele destaca aqui, irmãos, das 4 perspectivas do Pentecoste, primeiro foi um ato final antes da segunda vinda. Segundo, ferramenta para os apóstolos, como nós falamos aqui. Sim, uma ferramenta que foi dada a eles, o Espírito Santo de Deus, né, agora que habitando realmente com eles, enchendo eles de poder, de autoridade, dons tremendos foram dados especificamente aos apóstolos e aqueles primeiros irmãos no começo da igreja, que o nosso Senhor sabia o quanto era fundamental isso. Então, uma grande ferramenta. O Pentecoste inaugurou o Pentecoste trouxe aos apóstolos a ferramenta de que precisavam para exercer o seu papel especial. Cristo lhes havia designado como suas testemunhas primárias e autorizadas e prometido o Espírito Santo para lhes ensinar e lhes fazer lembrar dos seus ensinos. O Pentecoste foi o cumprimento dessa promessa. Bom? Então, ferramenta. Outra coisa, a nova era do Espírito Santo. O Pentecoste inaugurou a nova era do Espírito Santo. Embora a sua vinda tenha sido um acontecimento histórico único e sem repetição, todo o povo de Deus pode agora sempre, em qualquer lugar, beneficiar-se do ministério do Espírito Santo, ou seja, uma nova era, agora o Espírito Santo está conosco, ele está com a igreja, irmãos. Todo crente salvo no Senhor Jesus, ele é selado pelo Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo de Deus, todo salvo em Jesus, irmãos. No entanto, voltando a lembrar, necessitando sempre de estar buscando o revestimento desse poder através de uma vida de comunhão, de perseverança. E outro ponto que ele destaca aqui é o reavivamento que vai ocorrer na vida daqueles irmãos, né, irmãos? Eles vão experimentar um novo momento, coragem, intrepidez, ousadia, vão estar prontos a morrer por Jesus, como Jesus morreu por eles. Então, o autor aqui destaca esses quatro pontos aqui do Pentecoste, que foi um ato final antes da segunda vinda de Cristo, ferramenta, a nova era e um reavivamento que aqueles irmãos vão experimentar na vida deles como nunca haviam experimentado. E agora a lição ela vai destacar aqui, o outro ponto que ela traz é o evento do Pentecoste. A narração de Lucas começa com uma breve referência ao tempo e local da vinda do Espírito Santo. Não sabemos, portanto, se a casa do versículo 2 ainda é o cenáculo, ele coloca aqui se eles estavam no cenáculo, se eles estavam no templo, mas eu acho que isso não é o mais importante aqui. Mas o que ele vai colocar aqui, 2 significados importantes, é que a oferta do Pentecoste tinha 2 significados, um agrícola e outro histórico. O significado agrícola, festa da colheita, comemoração da ceifa. Significado histórico, festa das semanas, porque aconteciam 7 semanas ou 50 dias após a Páscoa. Sim, ou seja, o Pentecoste, porque Pentecoste era uma festa judaica, que ocorria 50 dias após a Páscoa, também chamada de festa das semanas, onde a primeira colheita era oferecida ao Senhor.
E é isso que acontece agora no dia de Pentecoste, a primeira colheita com a pregação da palavra, com o derramado do Espírito Santo de Deus, é oferecida ao Senhor. Ou seja, os 3.000 que se convertem aqui é a primeira colheita dos salvos para o Senhor. E a partir dali, irmãos, não parou mais. Os servos do Senhor Jesus, as testemunhas do Senhor Jesus, cheios agora do Espírito Santo de Deus, continuam essa missão. Mas não esqueça, irmãos, sob ameaças, sob lutas, sobre aflições. Daqui para frente, é só acompanhar o livro de Atos, que nós vamos ver, irmãos, quantas lutas esses irmãos vão passar, né? A lição também traz aqui a explicação do Pentecoste. Ele fala que Pedro, então, explica o que Lucas havia descrito no texto de Atos 2, de 1 a 13, o fenômeno extraordinário dos crentes cheios do Espírito Santo, proclamando a grandeza de Deus em línguas estranhas. É o cumprimento da profecia de Joel, de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, aqui o apóstolo Pedro, quando ele começa o seu sermão, quando aqueles homens achavam que aqueles galileus estavam embriagados, Pedro vai dizer que não, naquela hora do dia, 9 horas da manhã, terceira hora do dia, estava se cumprindo o que está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao versículo de número 31. Vamos estar fazendo essa leitura, Joel, capítulo de número 2, se não puder abrir a sua Bíblia aí. Joel, capítulo de número 2. Então, Pedro, ele começa o seu sermão dizendo isso, que é o cumprimento de uma profecia. Joel 2, de 28 a 31, vai dizer assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, olha que benção aqui. Então, aqui começa a se cumprir Joel, capítulo de número 12. Por que eu falo que começa? Porque não se cumpriu tudo ainda, né, irmãos? Se você ler tudo que está escrito aqui, não se cumpriu, né? O sol ainda não se escureceu, não se converteu em sangue. Isso aqui vai ocorrer no final. Mas o que podemos destacar aqui pelo próprio sermão de Pedro, que nós entramos nos últimos tempos. Então, ou seja, como ele diz aqui no versículo 16 do capítulo 2, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Agora eu estou lá em Atos. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Pode ver, irmãos, nós lemos lá em Joel, e agora Pedro está repetindo o que está escrito em Joel. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor, fumaça, sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele começa a pregar: israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. Então agora ele vai começar a exaltar a pessoa do Senhor Jesus, a quem eles mataram e crucificaram, mas que rompeu os grilhões da morte, que venceu, e que nós entramos nos últimos tempos. Sim, irmãos, nós entramos nos últimos tempos com o cumprimento dessa profecia, que agora vai ir esse tempo da igreja até a vinda do Senhor Jesus. E até lá, irmãos, o que nós devemos estar fazendo como igreja do Senhor Jesus? Anunciando a palavra de Deus. Então, esse poder ele é derramado sobre a vida da igreja com a missão de sermos testemunhas, de avançarmos na pregação do evangelho, com intrepidez, com ousadia, com amor, com coragem, com unidade também, irmãos. É o que nós vamos ver mais adiante, já indo agora para a parte final. Então, o apóstolo, ele acaba de dar esse sermão cheio do poder de Deus, né? Mostrando a todos que estava se cumprindo ali a palavra de Deus, estava se cumprindo, derramado o Espírito sobre a vida deles. Quando ele acaba esse sermão, irmãos, um sermão
pregado cheio do Espírito Santo. Diz o versículo de número 37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se. Aqui está a diferença de um sermão, irmãos, cheio do poder. O coração das pessoas, ele é compungido, ele é quebrantado. Os irmãos percebem como nós precisamos desse poder? O apóstolo Pedro agora, irmãos, ele vai experimentar algo aqui no ministério dele, eu creio que bem marcante, né? Até então ele via isso na pessoa do Senhor Jesus, mas agora ele tem esse poder dado pelo Senhor Jesus, que pertence ao Senhor, e o coração das pessoas é completamente quebrantado. E aqui está a maior de todos os milagres, irmãos. Compungiu-se-lhes o coração. O coração foi realmente esmiuçado, irmãos, esmiuçado pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito, que estava enchendo aquele homem de Deus naquele momento. E o que vai ocorrer, irmãos, na vida daquelas pessoas? O texto continua, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, porque eles vão perguntar, né? Que faremos, irmãos, quando o coração de uma pessoa é quebrantado pelo poder da palavra, cheio do Espírito, irmãos, ela vai perguntar isso, o que faremos? O que faremos? O que faremos? O que faremos? Arrependei-vos. Esta é a mensagem. Arrependei-vos dos vossos pecados. Então, o Espírito Santo de Deus, ele leva, irmãos, as pessoas a um verdadeiro arrependimento. Um sermão pregado, cheio do Espírito, irmãos, vai compungir, de tal maneira que as pessoas se arrependam. Aqueles as quais o Senhor Jesus chama para a salvação, elas hão de se arrepender. Compungiu-se-lhes o coração. E o que faremos? Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Ou seja, naquele momento, irmãos, eles estavam sendo selados pelo Espírito Santo de Deus. Eles estavam se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. E a partir dali teriam que estar buscando e se enchendo do Espírito Santo de Deus. Mas eles estavam sendo selados, estavam recebendo o dom do Espírito Santo, se o arrependimento deles realmente era sincero, era verdadeiro. Então toda pessoa, irmãos, quando ela se arrepende realmente dos seus pecados, ela recebe o dom do Espírito, ou seja, ela recebe esse dom da salvação, ela é selada pelo Espírito Santo de Deus, que a convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, todo convertido verdadeiramente que se arrependeu dos seus pecados, irmãos, ele tem o dom do Espírito, ele tem essa dádiva, ele tem essa graça, ele tem o Espírito Santo de Deus com ele. Agora, ter o Espírito Santo de Deus conosco, irmão, não significa que nós já estamos cheios, não, viu, irmãos? Nós nascemos de novo, acabamos de nascer. Nós precisamos agora de quê, irmãos? De estar permanecendo o que nós vamos ver mais adiante, não é isso? Então aqui, irmãos, eles se arrependem, eles recebem o dom, eles são batizados, 3.000 almas são acrescentadas, e agora, o que acontece? Aí entrou a parte final da lição, né? O que vai ocorrer, irmãos? O que o Pentecoste, o Pentecoste ocasiona? Ocasiona coragem, ousadia, intrepidez na vida dos apóstolos, dos discípulos, já tinham o Espírito Santo de Deus para pregar, para anunciar, a palavra é anunciada, então vai ocorrer conversão, vai ocorrer arrependimento, as pessoas vão ser batizadas, e agora, acabou por aí? Foi batizada, acabou? Não, a igreja continua, o Espírito Santo de Deus continua fazendo a obra, porque a missão de anunciar a palavra foi dada à igreja. E agora esses crentes precisam crescer, eles precisam amadurecer, eles precisam se tornarem verdadeiros soldados de Jesus para cumprir a missão que foi dada a eles nesse mundo, que é anunciar a palavra de Deus. Então aí nós entramos no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, esse poder agora na vida da igreja, ele permite com que a igreja persevere. Não é isso que nós estamos fazendo agora nessa manhã, perseverando
Não é isso que nós temos feito, irmãos, perseverando na doutrina dos apóstolos ao longo dos anos, desde que a PIBAC, desde que você se converteu, é perseverar na palavra, perseverar nos ensinos do Senhor Jesus. Aqueles homens receberam do Senhor Jesus e agora eles tinham a missão de ensinar a igreja. E a igreja agora convertida, os irmãos, a igreja que surgiu, os irmãos convertidos, eles perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E assim viviam aqueles irmãos. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, porque a eles foram dados esses dons. Ressuscitar mortos, curar enfermos. Até porque nesse começo da igreja, irmãos, era algo que Deus realmente derramou em abundância sobre a vida desses homens, que se tornaram mártires do Evangelho. E seus discípulos também. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia unidade. Estavam juntos. Então, olha o que proporciona, irmãos. A igreja surge, a igreja nasce, cheia do poder de Deus. E ela nasce como perseverando na doutrina, no partir do pão, nas orações, na comunhão. Todos estavam juntos, unidos, perseveravam na palavra, juntos, serviam uns aos outros. E ele continua, todos creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ninguém podia passar necessidade no meio deles. Era algo, irmãos, o dar era algo muito pronto. Eles não faziam mais a coisa movida pela lei, como eles aprenderam dentro do judaísmo. Eles a faziam agora realmente movido pelo Espírito. Era muito mais do que dar o dízimo. Era dar aquilo que eles tinham, irmãos, para poder servir ao seu irmão. Eles viviam como fosse encontrar com Jesus a qualquer momento. E ali, irmãos, a necessidade era muito grande, irmão. Não podemos esquecer que dentro do contexto da época, irmãos, 3.000 pessoas se converteram. Imagina, irmãos, dentro do Império Romano, irmãos, havia muitas pessoas pobres, irmãos. Havia muitas pessoas que passavam necessidade. O judaísmo estava completamente fora daquilo que Deus estabeleceu para eles. Havia muita miséria. Mas na igreja do Senhor Jesus, irmãos, havia unidade. A igreja do Senhor Jesus repartia. A igreja do Senhor Jesus, vendo que a necessidade era grande, aqueles irmãos que tinham propriedades, eles vendiam para suprir necessidades, de forma que ninguém passasse necessidade. A igreja dava o amor, a igreja dava do seu tempo, a igreja dava da sua força, a igreja dava dos seus bens. A igreja realmente a cada dia se enchia, crescia, irmãos. Isso edificava, o Espírito Santo nos enchia ainda mais e mais pessoas eram transformadas. Esse é o poder que eu e você temos que viver todos os dias, irmãos. Infelizmente, vemos uma igreja em nossos dias, irmãos, materialista, humanista. Eu creio que por isso, irmãos, Deus vem permitindo que nós passemos por tudo isso que estamos passando. Uma igreja dividida. Uma igreja, cada um preocupado com a sua propriedade, com os seus bens, com os seus projetos. Ah, irmãos, e não é isso. Igreja não é isso. A igreja, irmãos, é o que está aqui em Atos, capítulo de número 2. Ela é cheia do poder de Deus, cheia da palavra de Deus, para ser testemunha, para amar, para suprir a necessidade dos salvos, para pregar o evangelho, irmãos, e à medida que as pessoas se converterem, acolhermos esses irmãos. Só muito cuidado, irmãos, porque isso tudo ocorria no meio da igreja, porque muitas vezes nós falamos até isso, mas com relação a ações sociais, até com pessoas que não querem ouvir o evangelho, que não querem igreja, que até falam mal do evangelho. Não esqueçam de uma coisa, irmãos, a primeira missão da igreja é pregar o evangelho. Eles pregavam a palavra com ousadia, com intrepidez, e testemunhavam, e viviam essa unidade dentro do corpo.
Porque fora do corpo, irmãos, não dá. Fora do corpo nós anunciamos o evangelho e testemunhamos Jesus Cristo. É isso que fazemos fora do corpo. Anunciamos o evangelho e testemunhamos Jesus Cristo. À medida do possível, suprimos necessidades. Mas a maior necessidade do homem lá fora, irmãos, é a necessidade de Jesus Cristo. Então, essa é a principal missão da igreja, anunciar a palavra de Deus lá fora. À medida que as pessoas se convertem, elas perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu faço essa ressalva aqui porque muitas vezes nós queremos, as pessoas lá fora querem oração. Elas querem oração para sair do mal, do perigo, mas elas não querem Jesus, elas não querem compromisso, elas não querem a renúncia, não querem abandonar o pecado, irmãos. E se elas não querem abandonar o pecado, como é que nós vamos ter comunhão? Então não podemos confundir as coisas. Tudo isso aqui ocorria, irmãos, no meio da igreja, no seio da igreja, na vida dos salvos, irmãos. E aí eles saíam e anunciavam com intrepidez, com ousadia, com coragem. Eles vão aprender muito, eles estão começando aqui. No início eles vão estar muito presos ali em Jerusalém, até que vão vir as perseguições, e eles vão começar a entender que o evangelho não é só para eles, é para os samaritanos também, é para os gentios também. Então todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Havia testemunho, as pessoas lá fora viam isso. Que pessoal é esse? Que pessoas diferentes são essas? Que união é essa? O Espírito de Deus realmente, irmãos, é algo invisível, mas que parecia visível. Jesus estava neles. Jesus era visto neles. O amor de Jesus era visto neles. E com isso eles caíam na simpatia do povo, eles testemunhavam e as pessoas se convertiam. Não havia divisão, não havia desunião. Eles estavam juntos, eles congregavam. Outra coisa muito importante, irmãos, é o congregar. A igreja, irmãos, ela tem que estar congregada. Isso é bíblico, ela é corpo. Agora nós estamos congregados, não estamos presos a um local ali, né, por causa da pandemia, mas estamos congregados. Por isso que eu digo, nós não estamos congregados lá, mas estamos congregados aqui. É horário de culto, então a igreja tem que estar junta, irmãos. Porque muitas vezes falamos isso, mas os irmãos não entendem. Ou seja, temos a facilidade do sistema online, mas mesmo assim não vemos toda a igreja reunida em culto. Entendeu? Não há um desejo, muitas vezes. O que está faltando? Está faltando esse revestimento, irmãos. O revestimento desse poder do Espírito Santo, que nos impulsiona a estarmos juntos, congregados, em culto, em louvor, em adoração, orando junto, orando, intercedendo, clamando. E não esqueça, irmãos, avançando na pregação do Evangelho, porque é isso que eles vão fazer aqui em Atos o tempo todo, avançar na pregação do Evangelho, diante das perseguições, diante dos martírios, diante das lutas, irmãos, e Deus vai agir, porque aquela igreja estava unida, ela perseverava na palavra, ela repartia, ela estava junta, e ela sabia qual era a missão dela, pregar, anunciar com intrepidez, por toda parte, anunciar ao mundo que só Jesus Cristo salva. Então é para isso, irmãos, que esse poder foi dado à igreja. E ele está com a igreja. E nesse momento ele está conosco. Nesse momento ele está nos revestindo. Nesse momento ele está revestindo a vida dos irmãos. Eu vou pedir agora que você ore agora ao Senhor. Como está a sua vida? Você está revestido nesse momento com esse poder? Eu creio que todos nós salvos que estamos aqui agora temos o Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, o clamor nessa manhã é para que o Senhor nos revista desse poder e nos dê, irmãos, autoridade para anunciar a palavra dele, como o Senhor deu àqueles primeiros irmãos. E milhares de pessoas se converteram.
Eu vou pedir agora que todos estejam orando. Todos em oração nesse momento, irmãos. Todos em oração. Peça esse revestimento na tua vida, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Irmãos, como vemos uma igreja hoje humanista, divórcios, separações, irmãos desanimando, irmãos dentro da igreja, irmãos, mas completamente enfermos espiritualmente, completamente desanimados, sem amor, irmãos. Muitas vezes sempre no comportamento crítico, sem coragem, sem intrepidez para anunciar a palavra. Irmãos, peça perdão agora pelos pecados. Peça, porque o Espírito Santo de Deus já foi dado à igreja, irmãos. Ele está conosco. Precisamos agora nos encher dele, encheios do Espírito. Clame agora a Deus por esse poder, por esse revestimento, que vai levá-lo a perseverar na palavra, na oração, na comunhão, no partir do pão, que vai colocar no seu coração e no meu coração o desejo de estarmos juntos, servindo uns aos outros. Peça ao Senhor a intrepidez para anunciar. Peço que o Espírito Santo de Deus agora te fortaleça a tua vida, a tua casa, a igreja do Senhor Jesus espalhada nessa cidade, porque a igreja não somos só nós, Pibac, a igreja do Senhor Jesus está espalhada em toda Águas Claras, em todo o Distrito Federal, está espalhada em todo o Brasil, em todas as nações. A igreja do Senhor Jesus precisa, amados irmãos, desse poder nos dias de hoje. Uma igreja fria, se amornando, irmãos. A provação como essa vem para nos fortalecer. A vinda do Senhor é muito próxima. E o Senhor permite que passemos por isso, irmãos, para nos dar uma sacudida mesmo, para mostrar o quanto somos limitados, para mostrar o quanto dependemos dele, amado, o quanto eu e você dependemos dele, que o seu recurso, o seu dinheiro, a ciência dos homens, irmãos, não pode vencer esse pequeno vírus. Mas Jesus pode. Amados, que possamos pedir esse poder ao Senhor, para que sejamos corajosos, ousados. Vemos hoje uma igreja com medo de morrer, medo de ficar doente, medo de falar de Jesus, medo de tudo, irmãos. O mais importante é a minha casa, é os meus sonhos, é a minha profissão, é o meu dinheiro, é a minha viagem de final de ano, é as minhas férias. Amados, a igreja é muito mais do que isso. Olha como viviam esses irmãos, como precisamos desse poder hoje, para sermos uma igreja verdadeira, uma igreja que realmente agrada o Senhor. Irmãos, eles peçam, ali em Atos capítulo 4, vimos eles pedindo ousadia. Enquanto eles estavam sendo ameaçados, pediam ousadia para anunciar a palavra. Eles nem clamam por cura. Eles colocam os reis, as autoridades diante do Senhor e pedem intrepidez para anunciar a palavra. Que nessa manhã eu e você possamos estar clamando por isso, intrepidez para anunciar a palavra. Que a Pibac seja uma igreja missionária, que esse poder derramado sobre a vida da igreja faça de nós uma igreja missionária, uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja corajosa, uma igreja intrépida no anúncio da palavra, uma igreja que em nome de Jesus há de abrir suas portas para continuar recebendo, porque a Pibac é muito mais do que esse grupo que está aqui, irmãos, online. A Pibac é um grupo imenso. Aquelas portas, irmãos, precisam se abrir, porque vidas se chegam ali doentes, enfermas, chorando. E as portas estarão abertas para ali anunciarmos Cristo. A igreja é muito mais, irmãos. Nós somos muito mais do que uma relação de membros. Nós somos a igreja do Deus vivo, o exército do Senhor Jesus. Carecemos desse poder, amados. Clame agora por esse poder. Amados, clame por intrepidez para falar. E pode ter certeza que Deus, ao ver essa intenção do coração de todos, Ele há de derramar a cura. Para que queremos a cura? Para sermos mais vaidosos? Para as nossas viagens, nossos caprichos? Para gozarmos dos nossos bens, das nossas riquezas? Para que queremos a cura?
senão, irmãos, para anunciar ao mundo que só Jesus Cristo salva e vivermos, irmãos, o poder desse evangelho. Esse tem que ser a principal razão da nossa cura. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ah, Pai, obrigado pelo derramado do Teu Espírito. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos, Senhor. O Senhor Jesus subiu à destra, nesse momento está intercedendo por nós, mas não nos deixou órfãos, enviou o seu Paráclito, o seu Consolador, o seu Espírito, que nesse momento está a falar conosco. Ó, Pai, leva-nos a ser como esses irmãos que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, que muito em breve possamos estar ceando juntos, Pai, e anunciar com intrepidez a Tua palavra, Pai. Colocamos todas essas ameaças diante do Teu altar, a pandemia, os governos, as autoridades, os decretos, as leis, os desânimos, as doenças, as mortes, tudo, Pai. Nos dê intrepidez, Pai, para que essas ameaças não nos detenham, Senhor Deus. Mesmo diante dela, a gente continue firme, avançando sempre, Pai, sem jamais retroceder, crendo, Pai, que enquanto anunciamos a Tua palavra, o Senhor há de derramar, Pai, a cura, o milagre, os prodígios e as maravilhas, e tudo para a honra e glória do Seu santo, poderoso e excelso e magnífico nome. Derrama essa unção, Pai. Lava-nos, purifica-nos. Fortaleça a Tua igreja nesse momento, Pai. Repreenda a enfermidade, Pai. Repreenda o desânimo, Pai. Tira os vícios, pecados, o materialismo, o humanismo, o medo, Senhor Deus. Que possamos ser uma igreja que ama a Tua palavra, que persevera na Tua palavra, uma igreja unida, Senhor Deus, corajosa, ousada para anunciar ao mundo que só Jesus Cristo salva, Senhor Deus. Ah, Pai, revista-nos desse poder, Senhor. Fortaleça os Teus servos e a Tua igreja. E muito obrigado por esta manhã, Pai, de comunhão, de louvor, de adoração, de perseverar na palavra. Continue a nos ensinar e a repreender todo o mal, Papai. Em nome de Jesus, Senhor, fazemos essa oração para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. 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 Que Deus fortaleça, irmãos. Amém. Bom, Glória a Deus. Glória amém. a Deus. Logo mais estaremos juntos. Bom, em nome de Jesus. Irmãos, só um aviso aos irmãos. Quando começou a situação, hoje está completando 15 dias, né? Nós fechamos a igreja naquele período por 15 dias, estipulamos o tempo de 15 dias, então o próximo domingo já seria o tempo de nós abrirmos. Mas nós não abriremos ainda, tá bom, irmãos? Nós manteremos o próximo domingo a igreja fechada ainda, fazendo culto como fizemos hoje, o próximo domingo, que é o último domingo do mês de março, né? Porém, já no primeiro domingo de abril, daqui a 14 dias, né, onde já teremos aí praticamente um mês de que tudo começou, cremos em nome de Jesus, como vimos aqui hoje, né, que nós abriremos e começaremos a gravar de lá, tá bom? Porém, com restrições, tá bom, irmãos? Não teremos o MI ainda, né, nesse primeiro domingo de abril, e com bastante restrições, sem idosos, sem crianças, e começaremos a gravar de lá, dando assim aos pouquinhos, né, a continuidade ao Ministério PIBAC, tá bom, irmãos? Do culto presencial. Então, os irmãos aí que já estão passando os 15 dias, a primeira leva dos irmãos, né, se fortaleçam, tá bom? Nós precisamos continuar, avançar sempre, retroceder jamais, irmãos, em nome de Jesus, Amém, para a pastorzão. honra e glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém, pastorzão. Deixa eu dar um recado também. Fica à vontade. Irmãos, a Camila passou um formulário para os irmãos colocarem medidas da camisa de missões.
Então, os irmãos preencham lá, por favor, que eu vou pedir a Camila para já solicitar uma quantidade com as medidas que estiverem lá, viu? O pastor tá aí ostentando a camisa linda da campanha de missões mundiais do ano passado, né? E a deste ano também tá muito bonita. Eu peço aos irmãos que façam lá os pedidos para que a gente possa já encaminhar isso. A gente não teve, né, como começar a campanha, mas logo vou estar me reunindo com o pastor e a gente decidindo como vai ser a nossa campanha esse ano, e vai ser uma bênção. Amém. Glória a Deus, irmão Jarbas. Muito em breve estará em casa. Vamos continuar intercedendo uns pelos outros. Aquelas devocionais que nós temos diariamente, nós não teremos ela hoje, porque temos culto logo mais. Não perca, irmãos, 19 horas, não esqueça, somos igreja, temos que estar junto. As orações também das 8 da manhã, das 16 horas e das 22 horas. Assim que nós venceremos, irmãos, em nome de Jesus. Em meio às ameaças, a igreja avança para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Que Deus fortaleça todos. Uma tarde de domingo abençoada a todos, tá bom? Que todos possam continuar se cuidando, se fortaleça, irmão, se alimente bem, tome os medicamentos direitinho. Qualquer necessidade, por favor, nos procure, que nenhum irmão da PIBAC passe necessidade, em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Amém. E vamos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Um abençoado domingo a todos, e 19 horas estamos juntos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe.